mas ele não sabia do esquema. Lógico que sabia, banco gringo? lógico que sabia. Quem quer perder dinheiro? Porque o cara não tá perdendo os clientes dele. Clientes dele estão perdendo, ele tá ganhando uma fortuna. Os dois caras da Caixa Econômica que fizeram análise e falaram isso é roubado, os dois caras foram exonerados. Sim, Num caso como esse, quem não precisa ter julgamento, não precisa ter investigação, não tem porra nenhuma. Quem exonerou esses caras tinha que estar na cadeia já. Então, isso é interessante. Só que aí agora tem um outro imbróglio que é muito louco, né? Que foi meio que uma pauta cooptada ali pela direita sobre o Banco Central liquidar o banco de uma vez. Tem que liquidar, é óbvio. Não sei. Claro que tem. Não, porque... Isso tá descarado, isso ferrou meio mundo. Então, mas o Dias lá... Tem que separar, porque assim, não é porque tinha uma parte da operação que era fraudulenta e podre que toda a operação é. Cara, era o mesmo efeito que o Moro, que aliás o teu partido defendeu com unhas e dentes, fez a merda na Petrobras. Não dá nem para comparar a situação era... como é que o pessoal Cara, você tem uma empresa que tem 700 funcionários, que era o Banco Master, que ele tinha uma série de títulos que não eram... matar o carrapato e não o boi. Exatamente. Você acha, então, que foi uma simples operação do Banco Master e não o Banco Master existir para essa fraude? É isso que você acha? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a forma que começa o banco é uma... Sim. E aí, a minha leitura, o cara, pela sede de poder, vai se envolvendo, vai montando... Sim. Porque assim, pensa, o cara já tinha um patrimônio para abrir um banco. Ninguém fala assim, vou abrir um banco, que é a minha vocação. Você viu quanto ele gastou na festa de 15 anos, então, a filha dele? Então, é isso que eu tô falando. Aí o cara vai ficando megalomaníaco, começa a se envolver com política, começa a comprar aqui um deputado, corrompendo o negócio, fazendo lobby. A gente não pode dar margem para outros bancos fazer isso. Isso tem que ser liquidado na hora. Assim, a gente já tem um histórico de ajudar muito o banco. Nos Estados Unidos. Qual é a chance? O cara tava preso ou não? Eu faço, com certeza. Tava todo mundo preso. Vamos lá. Até influenciador mas aí eu concordo uma coisa com você. Acho que aqui todo mundo vai concordar. Todo investidor brasileiro, ele pode fazer uma tatuagem, passa aqui, é de graça, faz a tatuagem. Sou otário. Sou otário. Depois das Americanas, o que aconteceu? A CVM, você vê ela falando, aprendemos, apuramos. Quem que foi preso? Ninguém. A B3. 40 bilhões. Tá quietinha. Detalhe, Americanas era Mercado Futuro, que são a elite das empresas brasileiras que pertencem, né? Mercado Futuro. Mercado Futuro, exatamente. Então, assim, o Banco Master é só mais um imbróglio que mostra que todo o sistema financeiro aqui tem um problema. Mas são coisas diferentes. Agora, o ponto assim, eu acho que assim, o Banco Central liquida, uma coisa é afastar o problema, prender os corruptos, a corrupção ali, eu imagino que não tinha mais que 10 pessoas que sabiam dentro do banco, porque se isso se espalha, gente, dentro de um banco, o pessoal sabia, se é sistêmico... Sabia gente para um caramba que tava... muita gente. Mas vai descobrir coisas ainda. Só que é muita gente envolvida. Tanto que o celular do Daniel... Estão dizendo que ele teria, inclusive, fotos e vídeos comprometedoras de vários políticos. Não precisa disso não, cara. Não precisa, cara, não precisa. O pessoal lá no Mato Grosso fazia venda de só que o celular do André Vaccaro é o celular com a criptografia mais avançada do mundo. Ninguém consegue desbloquear aquele celular. Tá falando sério? Nem os caras do nem a NASA consegue desbloquear aquele celular. Né? Caraca, o celular do Bolsonaro. O celular do Bolsonaro pegaram na hora. O do Daniel Vaccaro, nem a NASA desbloqueia aquele celular. Era o enigma da Segunda Guerra. E você não achou estranho isso ter ido direto pra mão do Toffoli, ter ido pro Supremo? Lógico. Por que foi pro Supremo? Por que um juiz de primeira e segunda instância não pode julgar isso, que deveria ser o certo? Aí você fala, não foi porque tinha um deputado federal que ele tinha contrato com o Banco Master. Que banco que não tem contrato com algum deputado? Que banco? Imagina o seguinte, que você tem um amigo no Supremo, aí acontece um crime aqui, você assassinou alguém, vai direto pro Supremo, aí a alegação é, não, porque um dia eles entrevistaram um deputado federal, então já cai no Supremo. Faz algum sentido? Não, mas você entendeu que a pizza já tá pronta e assada? É muito bom a pizza já tá pronta. Política no Brasil é isso aí, cara. Mas assim, eu dei o exemplo dos Estados Unidos, não precisa ir muito longe não, cara. É só a gente ver, por exemplo, a seriedade com que outros países que também estão em desenvolvimento tratam o sistema financeiro. Se fosse na China, tava morto. Mas o cara desaparecia e não voltava mais, velho. Essa parte de comprar opinião, quão nova ela é? Assim, isso me assustou. Ela é absolutamente antiga. Depois de tudo que está acontecendo, isso que já está aparecendo agora de
Que tentaram comprar o projeto... Comprar opinião? Você lembra do caso da Friboi, agora, né? no final do ano, Gente, quando começou a democracia com Péricles no século V a.C., 2.500 anos atrás, quando tinha votação que interessava a ele pagava para as pessoas irem votar e influenciar a outra. Isso sempre teve. Daí isso não é novidade. Quando começou, se não me engano, o estado de Montana, quando surgiu nos Estados Unidos, acho que no século XIX, a primeira coisa que o cara que queria ser senador pro Montana fez foi comprar um jornal para influenciar as pessoas. Então isso aí é desde sempre. Não, eu sei, mas acho que o modelo é um pouco diferente. Porque, assim, não, claro, sempre muda o modelo. Como você alinhava, né? Isso acho que é um lado bom da descentralização. Até o Ancapso falou um pouco disso, que é uma benesse do tempo que a gente vive. Anteriormente, o cara ia jantar lá com os irmãos Marinho, na época irmãos, né? Agora são os netos. Mas os Marinho ia falar assim, isso não é bom pra gente, isso é bom, contrata pessoas nesse perfil que, tipo, já é a compra lá na base. E eram poucas pessoas muito grandes. Isso, e aí você consegue, tipo, doutrinar quase que o caminho completo. Isso aí. Agora, pelo que tá saindo, assim, estavam pagando questão de R$1 milhão para influenciadores de direita, inclusive, questionarem se o Banco Central deveria ou não estar fazendo parte do... Então, talvez os motivadores sejam diferentes. Os meus são, com certeza. Mas eu tenho a mesma indagação. Será que precisava liquidar? Porque isso não é de agora. Se a gente olhar historicamente... Eu achei que só liquidar foi pouco. Não, olha só. Pega uma história não muito antiga. Na década de 90, eles mataram um banco que só era o quarto maior do Brasil, incomodava. Chamava Banco Comindi. Não, o Santos... Sim. O Santos teve outros problemas lá, o Valdemar, tinha as obras de arte e tudo mais. Banco Comindi. Boa. Sendo que o Banco Comindi tem um monte de patrimônio de fazendas, ele dava muito crédito rural, ele tinha um outro perfil para a indústria, né, para o agro. Ele era um banco do agro na década de 90 já. Então, meio voltando atrás. Mataram, acho que quem incorporou a parte ali foi o Bradesco, que ficou do tamanho que está hoje. Sim. Tinha um banco internacional, e aí vamos olhar a nossa oligarquia bancária aqui no Brasil. Tinha um banco, não muito, é história recente, que veio de fora, o HSBC. Sim, como que ele veio? Shanghai Bank Corporation. Exatamente, que eles compraram a operação do Bamerindos, exatamente, do Bamerindos. Eu sou dessa época. Então, você sabe bem, foi pegando... Sabe, uma operação filezinha. Cresceu. E aí ele foi, não conseguindo administrar, obviamente foi rechaçado tudo. Sim. Quem absorveu a operação do HSBC? Bradesco. Sei. Vamos lá, é muito louco isso. Então você vai vendo quem eles não conseguem, quem é um osso espetado na garganta desse oligopólio, que foge à regra, é o HSBC. Mas só porque uma pergunta, é grana de fora, só que o Banespa é muito forte. Mas só uma pergunta, por que você está preocupado com a liquidação do Banco Master? Porque você diminui a participação de mais bancos no Brasil. Então você só está preocupado porque a gente tem poucos bancos no Brasil. Poderia ter mais. Então eu preciso... E ele pode ser comprado por pares. Quantos bancos a gente tem nos Estados Unidos? O Banco Central, ele pode simplesmente... Nossa, muito mais. 500. Então, muito mais. A gente tem muito mais, são milhares de bancos nos Estados Unidos, tá? Então eu preciso, uma coisa, desburocratizar o Brasil para entrar em mais bancos. Primeiro, em tese, qual seria o principal produto de banco? O banco deveria ganhar dinheiro como? Em tese. É o juros. Empréstimo, né? Com juros. O valor do aluguel, do dinheiro, tá? Por que os bancos não vêm para cá? Mesmo que desburocratizar, por que o banco não vem para cá? Barreiras. Não é só... Segurança se eu tirar jurídica, todas... Não, porque o Brasil é um dos piores países do mundo em recuperação de dívida. Você não consegue recuperar o dinheiro do Brasil, porque o devedor tem todos os direitos do mundo. E é um dos motivos da nossa taxa de juros ser 15%. Porque se é difícil recuperar, se muitos não pagam, quem paga tem que pagar muito. Entendeu? Então isso é um grande problema no Brasil, um dos motivos de aluguel ser caro. Mas aí você tá sendo meio inocente também. Não, inocente não, é um dos motivos. Existe um conglomerado, entendeu? Claro. Basta você ver que exatamente, o rentismo e 7 bancos tomam conta do Brasil, assim, de modo perpétuo. Não tem concorrência e as barreiras de entrada são muitas. Você precisa ter uma ideia para você abrir um banco, porque assim, eu fiquei pensando, mano, por que eu não posso abrir um banco? Você pode. Por que eu não posso? Sim. Não, eu tenho que pedir uma carta para quem já é dono de banco me aceitar como concorrente. Nenhum sentido. Eu tenho que pedir uma carta e uma carta que tem que ser assinada. 50 milhões, acho. De bet é 30, né? De banco acho que é 50.
Então, vamos lá. Só a cartinha de licença. Posso Não, sentar na mesa? Aí então, é pra chegar lá, certo? Aí você tem que ter. Aí, entre as exigências e etc., que você tem que ter, tipo, as exigências deveriam ser, tipo. Tá, mas você quer abrir um banco com qual patrimônio? Que às vezes 50 milhões é o troco, né? Não, mas eu concordo. Isso é a licença. Aí é pra você pensar, então, o CNPJ. Exatamente. É antes de você operar. Entendeu? Pra rir só. Vamos registrar o negócio. É isso daí. Só que você tem que ser permitido, entendeu? Tem um viés interessante no Brasil que agora, tipo assim, já que não dá pra abrir banco, o pessoal tá fazendo um monte de startup de fintech. Então tá todo mundo indo pra esse lado. Aí começa a vir o PicPay, Mercado Livre, e agora, aí até influenciador agora tá lançando a própria fintech, etc. Por quê? Porque não consegue abrir um banco. Aí ele tem que chegar, depois de não sei quanto tempo, ele tem que ser, para ser aceito no mercado, inclusive, entre as barreiras e etc., que o pessoal faz, de movimentação e em questão... a pessoa tem que ter uma movimentação muito grande e não consegue fazer dentro do escopo de fintech. Então a pessoa tá no fintech, não consegue chegar no banco, e tem um limbo ali, e assim, é um negócio bizarro. Mas vão regular a fintech, né? Vai regular a fintech. Então, e é um negócio bizarro porque... E vai encarecer. Porque o banco, ele ganha... Você vai falar assim, o banco ganha no empréstimo, né? Mas é um empréstimo, é um spread, é um monte de coisa, produtos você faz de algum produto, entendeu? É a taxa da conta e tal. E esses ganhos que o banco tem, tipo, quanto mais ele conseguir movimentar, melhor para ele, porque assim, vamos supor, o IOF de uma transação, o spread de uma transação, de um câmbio, de um AdSense, por exemplo, quanto mais é melhor. Só que se você for uma fintech, você não consegue fazer um volume muito grande, entendeu? Então os melhores clientes também, as maiores fortunas também estão nos grandes bancos. E aí tá no Safra, tá no Itaú, tá no Bradesco, tá no Banco do Brasil. Você entendeu? É um negócio bizarro. E esse é outro problema também. Cara, se a gente não abre o mercado financeiro brasileiro para outras pessoas, cara, cooperativa de crédito, uma coisa básica que nos Estados Unidos acontece e funciona muito bem. Cooperativa de crédito, a gente junta nós aqui, bota todo mundo 1 milhão, juntou todo mundo 1 milhão. Cria um fundinho, começamos a emprestar e financiar projetos. A gente financia, é uma incubadora de projetos, a gente financia projetos de outros podcasts e tal, ganha uma porcentagem, ganha no spread, faz o serviço. Isso daqui era para ser normal. Você só pode cobrar até 1%. Gente, mas não é